dia, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, nós vamos iniciar com a nossa aula de matemática, tá? Na nossa aula de matemática, página 120, falando sobre triângulo, tá? Nós temos aqui o assunto de hoje, triângulo e quadrilátero. Então, nessa primeira parte, dessa primeira explicação, a gente vai ver o que são os triângulos, tá? E o nome que cada triângulo recebe, dependendo das suas medidas. Então, eu coloquei aqui no quadro, para ficar melhor para vocês entenderem, e para a tia também explicar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O triângulo é uma figura geométrica plana, que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, tá? Então, todo triângulo, por si só, ele já se classifica. É uma figura geométrica que possui 3 lados, tá? Possui 3 vértices. Vocês estão lembrados do que são os vértices? Os vértices são os pontinhos de encontro das semirretas. As semirretas são os traços que formam a nossa figura geométrica, tá? E 3 ângulos. O que são os ângulos? São esses pontos internos aqui, ó, que a gente viu na aula passada, que a gente pode classificar o ângulo em reto, agudo e obtuso. Ângulo reto, aquele que mede 90 graus. Ângulo agudo, aquele que é menor do que 90 graus. E o obtuso é o ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, certo? Não foi essa a classificação? Joia! Então, vamos prosseguir. Então, agora a gente vai ver cada tipo de triângulo, tá? Esse daqui é um triângulo, tá? Como vocês estão vendo, que possui 3 lados com a mesma medida. Esse triângulo que possui esses 3 lados com medidas iguais é chamado de equilátero, certo? Esse daqui é um triângulo que possui 2 lados com a mesma medida, que são os lados inferiores, certo? Então, esses 2 lados aqui desse triângulo, ele tem a mesma medida. Já o lado superior, tá? Vocês observam que ele é bem fechadinho, né? O ângulo dele é bem fechadinho, então já diferente dessas medidas, certo? Então, o nome dele é isósceles. Então, quando vocês verem um triângulo cujo o encontro superior seja mais fechado que as bases, é o isósceles. O triângulo que tem as mesmas medidas e lados iguais é o equilátero. E um bem legal que dá para vocês aprenderem a diferenciar de todos é esse aqui, ó, que é um triângulo que tem 3 lados com medidas diferentes, que é o escaleno. O escaleno, ele vai te dar sempre um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus, independente da posição que ele esteja. Você automaticamente já diferencia o escaleno pelo ângulo reto. Ele pode estar na posição que for, mas a partir do momento que ele possua um ângulo reto, ele é chamado de escaleno, tá? Então, todas as medidas do escaleno, elas são diferentes. E o diferencial maior é que ele possui um ângulo reto, certo? Formado pelas semirretas, e a gente sabe que o ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus e é representado sempre por um quadradinho no encontro das semirretas, ok? Então, essa é a nossa explicação sobre triângulos. Agora eu vou para a segunda parte explicar os quadriláteros, tá? Pronto, gente. Agora aqui nós temos exemplo dos quadriláteros, né? Os triângulos, né? Como nós vimos, são figuras que possuem 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Já os quadriláteros são figuras geométricas que têm 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, tá? Então, temos aqui como exemplo o trapézio, o losango, o quadrado e o retângulo, tá? Todos possuem 4 lados, 4 ângulos, né? E 4 vértices, que são esses pontinhos de encontro entre as semirretas, formando assim a figura, tá? O primeiro exemplo de paralelogramos, né, são essas figuras aqui, o quadrado, o retângulo e o losango. O que é que ele diz sobre o paralelogramo?
que são quadriláteros, que têm os lados opostos paralelos, ou seja, eles se encontram na mesma medida. Por exemplo, o quadrado ele possui os 4 lados iguais, tá? Já o retângulo, ele tem o lado superior igual ao lado inferior e os lados opostos iguais, né? Aqui, esse é igual a esse, certo? Um é igual ao outro. E esse, que são os lados opostos, é igual ao outro. Os 4 não são iguais, preste atenção. Os lados opostos paralelos, tá? O lado superior é igual ao lado inferior e as laterais são iguais. Já o losango possui os 4 lados paralelos, né? São os 4 lados iguais, certo? Continuando aqui, nós vamos para o trapézio. Então, agora nós vamos prosseguir com o trapézio, que são quadriláteros que têm um par de lados paralelos. Como nós já vimos, né, lá no paralelogramo, que os lados paralelos são os lados iguais, então nós temos agora a figura do trapézio. Ele diz que o trapézio tem apenas um par de lado, quer dizer, 2 lados, né, com medidas iguais. Então, temos aqui o trapézio. Quais são as medidas iguais do trapézio? São suas laterais, tá? No trapézio, as medidas iguais são as laterais. O lado superior é diferente do lado inferior, certo? Já nesse outro tipo de trapézio, certo? Nós temos o lado esquerdo igual à base inferior. Então, esses 2 lados, lado e base, são iguais. A parte superior é diferente da lateral direita, tá? Então, isso é que diferencia esse tipo de quadrilátero, certo? Agora, nós vamos prosseguir com os quadriláteros, tá? Que não recebem nomes especiais por não possuírem lados paralelos. São apenas encontros de semirretas, tá? Então, vocês têm aqui esse desenho. Os 2 desenhos estão no nosso livro, na 123, tá? Eles são classificados como o quê? Quadriláteros, certo? Por que eles são quadriláteros? Porque são figuras que possuem 4 lados. São formados por 4 lados. Mas eles não recebem nomes especiais, são apenas quadriláteros, tá? Por possuírem 4 lados, somente isso. Então, esse tipo de figura aqui não tem denominação alguma, apenas quadriláteros. Então, quando vocês verem esses cruzamentos de semirretas, sem nenhuma característica dos desenhos que nós já estudamos, apenas vocês vão classificá-los como quadriláteros, tá? Então, nosso assunto de hoje é esse, triângulo e quadriláteros, certo? A seguir, vocês vão realizar a atividade das páginas 121, 122 e 124, tá? Que eu vou deixar tudo aqui especificado bem direitinho na descrição desse vídeo. E vamos prosseguir com a nossa próxima aula no nosso próximo vídeo, tá certo?